Olá! Hoje a gente vai analisar a vida e o impacto de uma figura bem central do cristianismo primitivo, Basílio de Cesareia. Temos aqui uns trechos de uma biografia, né, que conta a jornada dele. Isso aí, uma figura realmente notável. E o nosso objetivo é entender o que fez de Basílio. Ele viveu ali por volta de 330 a 379, o que o tornou tão influente, sabe? Exato. Desde a formação clássica dele, Até a virada na vida dele, o papel como líder espiritual, as contribuições, muita coisa que ecoa até hoje. com certeza. Vamos investigar isso então. Vamos lá. Bom, para começar, o Basílio veio de uma família cristã assim bem conhecida, né? E teve acesso a uma educação de elite. Sim, mergulhou fundo na filosofia grega, nos clássicos, tinha tudo para uma carreira brilhante no mundo, digamos, secular. Mas aí algo aconteceu. Um encontro específico mudou tudo, né? Precisamente, o encontro com Eustácio de Sebaste, uma figura ascética importante da época. Foi um ponto de virada mesmo. E como ele descreveu isso? Deve ter sido impactante. Muito. O próprio Basílio fala que foi como despertar de um sono profundo, sabe? Ele diz que percebeu a vaidade das ocupações terrenas. Uau! A futilidade daquela sabedoria só do mundo. Foi uma ruptura bem clara com a carreira que ele estava seguindo, de direito, de ensino. E ele não ficou parado pensando, né? Ele foi para ação. Não mesmo. Pegou e viajou. Foi para o Egito, Palestina, Síria, conhecendo as comunidades monásticas que já existiam. Ah, para aprender com eles. Exatamente. Mas ele não só absorveu, ele criou em cima disso. Ele desenvolveu as próprias regras monásticas. E qual era a diferença? O que ele propôs de novo? Bom, ele buscava um equilíbrio que ele achava crucial, tipo a disciplina, a oração individual, isso era importante, claro. Uhum. Mas tinha que andar junto com o trabalho comunitário e, olha que fundamental, com o serviço direto aos mais pobres, aos necessitados. Era uma visão bem integrada da vida espiritual. Entendi. E como essa visão, como ele aplicou isso quando virou líder da igreja? Porque ele chegou a ser bispo de Cesareia, né? Uma posição importante. Sim, e aí a atuação dele se intensificou muito, virou um pregador, assim, super ativo, um escritor prolífico, Ah, as homilias que você mencionou? essas mesmas. São basicamente os sermões dele. E o interessante é que elas não eram só teologia pura, não. Tratavam de questões bem práticas. Tipo, Olha, ele condenava a usura, por exemplo. Falou muito sobre a fome que atingiu a região lá por 368, como a comunidade devia responder. nossa, bem concreto. E ele também escreveu sobre Ezerhem. Sobre a criação, né? Aquilo do Hexameron. Isso, Hexameron. São os comentários dele sobre os 6 dias da criação, lá do Gênesis. E aqui tem uma coisa fascinante. O quê? Ele usava o conhecimento científico da época dele, a observação da natureza, mas não para brigar com a fé. Pelo contrário, Ah, ele usava pra... para mostrar a sabedoria de Deus. Para ele, a criação era tipo um livro aberto que revelava o Criador, entende? Que legal isso. Essa integração, então, entre razão, ciência da época e fé. Era uma marca dele. Ele defendia que educação clássica era útil. Sem dúvida alguma. Ele argumentava que a filosofia, a literatura clássica, se usadas com discernimento, eram ferramentas valiosas. Ajudavam a entender melhor as escrituras. Uma visão bem avançada para a época, talvez. Com certeza. Considerando as tensões que às vezes existiam. Ele via a razão como aliada. E essa capacidade de síntese, de juntar as coisas, marcou também a defesa teológica dele. Falando nisso, a teologia. Ele estava no meio de uns debates bem quentes da época, né? A tal da controvérsia ariana. Sim, no olho do furacão. Ele foi um defensor incansável da doutrina de Nicéia. Aquela que definiu a divindade de Cristo. Exato, afirmou a plana divindade. E ele combateu firme o arianismo, que era justamente a corrente que questionava isso. E ele escreveu sobre isso. Sim, em obras como De Spiritu Sancto, sobre o Espírito Santo. Ali ele argumenta pela divindade também do Espírito Santo, sempre buscando a unidade da igreja, sabe? E ele se baseava na tradição, citava figuras importantes como Ireneu, Clemente de Roma. Entendi. E essa defesa da doutrina, da ortodoxia, caminhava junto com a preocupação social que você falou. A visão dele sobre responsabilidade cristã era super concreta. Tem aquela citação forte dele, né? Aquela mesma.
O pão que você retém pertence aos famintos. O manto que você guarda em seus armários pertence aos nus. O dinheiro que você enterra pertence aos pobres. Aham. É direto ao ponto. Mostra como ele via a questão da propriedade. Impactante mesmo. E isso levou ele a criar alguma coisa prática, alguma estrutura. Com certeza. Não ficou só no discurso, não. Basílio organizou um complexo de caridade impressionante fora de Cesareia. Ficou conhecido como Basiliada. Basilhada, o que era exatamente? Era quase uma cidade. Tinha hospedaria para viajante, hospital, oficinas, abrigo para pobre, para órfão. Uau! Ele entendia que os bens não eram um direito absoluto da pessoa, mas sim recursos que Deus confiava, sabe? Para serem administrados para o bem de todos, principalmente dos mais vulneráveis. E ele vivia isso. Totalmente. Mesmo sendo bispo, uma figura importante, ele manteve uma vida pessoal bem simples, austera. Coerência total. Incrível. E ainda falta falar da liturgia, né? A forma de culto. Verdade. A liturgia de São Basílio é uma sequência de orações, de ritos para a Eucaristia que ainda é usada hoje, Onde? principalmente na Igreja Ortodoxa, em ocasiões especiais e também em algumas igrejas católicas orientais. Ela é conhecida por ter orações mais longas, com uma teologia bem profunda. Reflete a mente dele, a espiritualidade. Moldou a adoração de milhões. Então, resumindo um pouco, Basílio foi mesmo uma figura com muitas faces, né? Um intelectual que manjava de filosofia clássica, Um monge que redefiniu a vida ascética, um teólogo que defendeu a fé em tempos de crise um líder social com uma sensibilidade enorme. e ainda um liturgista cujo trabalho dura até hoje. Exatamente, ele conseguiu juntar o rigor do pensamento com a ação prática, a profundidade espiritual com o engajamento social. É um legado imenso. E que não moldou só a teologia, né? A prática da igreja também. Com certeza. E essa visão dele, de uma fé que se preocupa com justiça, com o bem-estar do outro, continua super relevante e desafiadora para nós hoje. Fica, então, talvez, uma provocação para a gente pensar, né? De que forma essa habilidade do Basílio de integrar o pensamento crítico, a espiritualidade profunda e esse senso forte de responsabilidade social. Como isso poderia, quem sabe, iluminar os nossos próprios desafios que são tão complexos hoje em dia. Uma boa pergunta para a gente levar.